Qual a importância, então, da pregação expositiva para uma comunidade? Por que ela é? Eu estou convencido, embora eu respeite os outros métodos de abordagem, como a pregação tópica, a pregação textual, mas eu creio que a pregação expositiva é o melhor modelo para pregar a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a pregação expositiva se resume em 3 verbos. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Ler porque o sermão não brota da cabeça do pregador. O sermão emana do texto. Explicar porque esse é o papel do pregador. É abrir a Escritura, expor a Escritura. E aí nós temos uma palavra técnica que nós usamos, você usa, chamada de exegese. Então você vai para o texto não para impor ao texto os seus pressupostos, mas você vai para o texto para tirar do texto o que está no texto. Então, sem interpretação do texto, não tem pregação, porque pregação é a explicação do texto. Mas vem o terceiro verbo, que é aplicar o texto. John Stott tem um livro, Entre Dois Mundos, onde ele diz que pregação é você conectar o texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Então, no momento que você faz essa conexão, esse transporta o texto antigo para o ouvinte contemporâneo, você pregou. Porque a pergunta de quem está ouvindo a explicação é esta: e daí? E eu com isso? O que tem a ver eu com isso? Então, você não é pregar fazer um discurso diante do auditório, mas entregar uma mensagem ao auditório. É com você que eu estou falando. Sim. Essa é a aplicação. O que isso muda no século XXI, o que isso muda agora, né? O que a gente precisa aplicar agora, né? Muito bom, muito bom. E é interessante do sermão expositivo, né? Ou da igreja, porque a gente estava aqui numa série do Sermão da Montanha, né? Sermão da Montanha, fazendo ele inteiro com a igreja, e você vai chegar no texto do divórcio. Exato. E você vai ter que lidar com isso. Você vai chegar no texto do jejum, você vai chegar no texto da generosidade, da esmola, e às vezes não é nenhuma maldade, né? Mas dificilmente você pensa, você está lá na sua casa, lá como pastor, né? E fala assim, acho que hoje eu vou falar de divórcio com o pessoal, né? Não é uma vontade que você tem, né? E eu costumo brincar com isso, que a pregação expositiva livra você dos milindres. Né? Imagine essa cena que você mencionou aí, de um pastor jovem que está chegando numa igreja e tem lá um líder da igreja que está vivendo um conflito conjugal. Sim. Mas é a pessoa que, nos bastidores, se ele inclinar para a direita, o pessoal vai para a direita. Se ele mandar ir para a esquerda, vai para a esquerda. Aí o pastorzinho novo chega lá, presbítero numa crise conjugal, o líder da igreja na crise conjugal, e fala, meus irmãos, eu vou falar sobre divórcio. E aí esse cara já torce o nariz. A família dele já fica desconfortável. Ou esse cidadão levanta no meio do sermão e vai embora, ele leva a família embora. E esse pastorzinho pode arrumar a mala e ir embora, porque ele não consegue mais ficar lá. Sim. Mas imagine, dentro da sua cena, que ele esteja ou expondo o Sermão do Monte, ou expondo o Evangelho de Mateus, de uma forma geral. E no domingo passado ele expôs Mateus 18, falou sobre perdão. Mas no domingo que vem, todo mundo espera que o pastor exponha Mateus 19. E o assunto fala de divórcio. Se ele pular, é pior ainda. Mas espera-se que ele vai expor Mateus 19. Então não tem milindre. Se esse camarada... Não é uma indireta. Não é indireta, não é carapuça. Isso é maravilhoso. Faz muito sentido, muito bom. E como é que o senhor prepara um sermão? Você tem um método bem fixo? Eu estava agora com o Jaider, nós gravando um congresso sobre pregação essa semana passada. É mesmo? Lá nos estúdios da LPC. E a Raquel Novaes, que é uma cantora muito querida, estava lá. E ela ficou assim, impressionada e até perplexa quando eu afirmei isso, numa pergunta que foi feita. Quanto tempo o senhor gasta para preparar um sermão? Eu estou com 40 anos de ministério, com a cabeça branca, e eu respondi honestamente. Eu gasto, em média, 8 horas para preparar um sermão. Ok. Porque, às vezes, Douglas, as pessoas têm uma ideia de que você, depois de um tempo de ministério, como você e eu, um pouco mais de tempo, cabeça branca já, que fazer sermão é uma coisa natural. Né? Que você sai de casa e, enquanto você caminha para a igreja, as ideias vão se concatenando e você chega lá e despeja aquele conteúdo. E as pessoas não percebem que é um trabalho árduo, afadigar-se, demanda tempo, demanda oração, demanda estudo,
demanda investigação, pesquisa. E você põe uma coisa no outro, e aí você prega a primeira vez e, puxa vida, não foi tão legal. Aí na segunda vez, essa ilustração vai ficar melhor. Aí você, na terceira vez que você prega, o sermão já está mais redondo. Né? Então, cada sermão tem a sua história, mas em média 8 horas. Então, o que eu faço? Primeiro, na pregação expositiva, é aquele texto. Qual é? Já estou estudando o texto, o trecho, o livro. Então, eu vou ler o texto 1, 2, 5, 10 vezes. Gosto sempre de ter um papel em branco, uma folha, e vou anotando o que me chama a atenção, os verbos, as conexões, as repetições, as ênfases, fazendo uma pergunta vital, que Haddon Robson chama de a big idea, a grande ideia, ou Jay Adams diz o propósito. Qual é o propósito desse texto? O que está na cabeça do autor? Qual a mensagem principal? O que ele quis dizer? O que ele está falando? Que doutrina está ensinando? Que verdade está ressaltando? E depois dessas ideias todas, aí eu começo a fazer o que eu chamo de, para mim, o pregador é o arquiteto das ideias. O que significa isso? Imagine que você tenha pedra, areia, brita, cimento, madeira, tinta, etc, 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 ferro, amontoado para fazer uma casa. Você tem tudo para fazer uma casa, mas você não tem uma casa. Você tem os elementos. Mas o arquiteto consegue ver essa casa e desenhar essa casa, e colocar em 3D essa casa, antes da casa brotar do chão. Então, o pregador é o arquiteto das ideias. E aí ele vai dar estrutura a esse pensamento. Então, ele vai ter um tema, o tema é o sermão resumido, os argumentos é o tema desenvolvido. E aí ele vai pegar esse esqueleto, montar esse esqueleto. Depois ele vai encher esse esqueleto de carne, de nervos, de pele. E aí tudo ganha vida, e tudo ganha beleza, e tudo ganha harmonia, tudo ganha sentido. Me permita um exemplo. Sim, por favor. Eu era seminarista quando escutei um pregador famoso em Campinas pregar sobre o filho pródigo. Ele deu um esboço maravilhoso. Eu falei, gente, que cara inteligente, que ideia fenomenal, que sacada linda. Ele dividiu a vida do pródigo em 4 fases. Primeira fase, o pródigo era feliz inconscientemente na casa do pai. Segunda fase, o pródigo era infeliz inconscientemente no país distante, nos banquetes da vida. Terceira fase, o pródigo era infeliz conscientemente no chiqueiro cuidando de porcos. Quarta fase, o pródigo era feliz conscientemente de volta na casa do pai. Falei, gente, que esboço fenomenal, que cara inteligente. E aí passaram-se 20 anos. Eu estou na casa de uma pessoa, vi um livro em cima da mesa, peguei o livro e comecei a ler. Comecei a ler. Daqui a pouco, a parábola do filho pródigo. E aí, de um cidadão lá do século XVII. Aí o cara expôs o texto do filho pródigo. O pródigo era feliz inconsciente. Infeliz inconsciente. E aí eu falei, gente, olha aí, não tem originalidade. Deus é original. Se você encontrar uma ideia melhor que a sua, não hesite em adotar. Sim. Todos nós aprendemos. E a bênção da pregação expositiva, que brota do texto, não é seu. Né? Então, a gente está sempre aprendendo. Como diz as brincadeiras de seminaristas, você não pode pegar um cavalo trotão. Mas se o cavalo é bom de marcha, monta nele e faz a sua caminhada. Muito bom, muito bom.